Olha, um fundo imobiliário que eu vou apresentar para você hoje vai pagar no mês de fevereiro, agora, nesse mês, R$ 4,30 por cota. É, sem dúvida, um pagamento de rendimento significativo. Olha só, para você ter uma média de comparação, o fundo imobiliário MXRF11 pagou no mês passado R$ 0,95. Então, de um lado, tu tem R$ 0,95, do outro lado, R$ 4,30. Tá certo isso? Qual é a melhor cota de fundo imobiliário para comprar? Do MXRF11 ou desse fundo imobiliário que vai pagar R$ 4,30 por cota? Fica nesse vídeo até o final que você vai saber com certeza se você deve comprar cotas desse fundo imobiliário que eu vou te mostrar hoje ou se você deve continuar comprando cotas do MXRF11. Olá, eu sou o Bruno, nesse canal falo sobre investimentos, um instrumento financeiro que você pode utilizar para viver de renda. Não é algo que acontece de uma hora para outra, mas se você tiver o hábito de poupar todo mês uma parte do seu salário e comprar produtos financeiros, fazer investimentos, um dia você pode viver de renda, acredite. E nesse canal eu compartilho aqui sobre esse tema. Produtos financeiros como fundos imobiliários, ações, tudo para você viver de renda. Se esse assunto lhe interessa, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho para você não perder mais nenhum vídeo. Mas vamos ao principal tema do vídeo de hoje. Que fundo imobiliário é esse que vai pagar R$ 4,30 por cota? Sem mais mistérios, o fundo imobiliário é o SHPH11. Você já ouviu falar nesse fundo imobiliário? Se já ouviu, comenta aqui. Conheço ele. Se nunca ouviu falar desse fundo imobiliário, escreva assim, nunca ouvi falar. E assim a gente vai saber o quanto esse fundo imobiliário é popular. Agora, vamos analisar essa informação de uma forma mais criteriosa, correta. Esse fundo imobiliário que vai pagar em reais um rendimento bastante interessante, não tem um yield tão interessante assim. Explicando de forma rápida e prática, o yield é quanto que você recebe de rendimento pelo valor aplicado naquele fundo imobiliário. E esse fundo imobiliário, o SHPH11, vai pagar 0,49 de yield nesse mês. Nos últimos 12 meses, pagou um yield de 6,1%. Então, no intervalo de um ano, um rendimento de 6,1%. Então, se você busca o maior rendimento possível sobre uma cota de fundo imobiliário, esse fundo imobiliário, com certeza, não é o mais interessante. O yield dele, se comparado com o MXRF11, é bem menor. E como que você vai receber um yield tão grande assim em relação a reais na tua conta? Muito simples, é porque uma cota desse fundo imobiliário custa R$ 870 reais. E o fundo imobiliário MXRF11, como você sabe, custa 10 e pouco. Então o MXRF11 paga para você 0,95 centavos ao investir R$ 10 e pouquinho ali. E esse fundo imobiliário, para te pagar R$ 4,30, você precisa investir R$ 870 reais, que é o preço de uma cota. Não dá para comprar menos do que uma cota. Agora, mais um ponto para você identificar de uma vez por todas como é mais interessante investir no MXRF11 ao invés de investir nesse fundo. Porque se você investisse R$ 870 reais em cotas do MXRF11, você receberia aproximadamente R$ 8,27 de rendimento. Enquanto que nesse fundo imobiliário, eu receberia no máximo aí R$ 4,30 se considerar o último rendimento pago agora, no mês de fevereiro. Então note que olhar uma notícia sobre um fundo imobiliário que vai pagar um dividend yield de R$ 4,30, R$ 5,00, R$ 10, não tem a menor importância. O que você deve avaliar é se o fundo imobiliário, primeiro, tem características interessantes para se comprovar um bom investimento no longo prazo e outros dados também, como por exemplo o dividend yield pago por aquele fundo imobiliário. Essa é uma avaliação correta. É claro que além disso, você pode avaliar a liquidez do fundo imobiliário, o número de cotistas, o valor patrimonial do fundo imobiliário, P sobre VP, uma série de outras informações para decidir se um fundo imobiliário é interessante ou não, se deve entrar na tua carteira de investimentos ou não. Vamos dar mais uma olhada nesses fundos imobiliários que estamos em comparação lá no site do Investidor 10, que é um site especializado para trazer informações detalhadas de fundos imobiliários. Vamos ver o que mais nós podemos apurar para concluir qual fundo imobiliário é melhor. Olha, o MXRF11 entregou um rendimento mensal nos últimos 12 meses de 12,99%, enquanto que o SHPH11 de 6,10%. A liquidez diária do MXRF11 está em 12,56 milhões de reais, enquanto que a liquidez diária do SHPH11 é de R$ 145 mil. Apenas pelo critério da liquidez, esse fundo imobiliário já não entraria na minha carteira, porque R$ 146 mil de liquidez diária é uma liquidez muito baixa. Qual o problema disso? Poucas pessoas negociam esses fundos imobiliários todos os dias. Isso pode ser um impedimento para você comprar cotas desse fundo imobiliário, porque tem pouca liquidez. Então você quer comprar cotas e não tem ninguém querendo vender. Isso pode implicar em quê? Num preço mais alto. Se você quer comprar cota daquele fundo imobiliário e tem poucas pessoas interessadas ou nenhuma pessoa interessada em vender, quem for vender vai querer colocar o preço lá em cima. Então, a liquidez interfere no preço. Se você estiver interessado em vender cotas desse fundo imobiliário com pouca liquidez, também é um problema, porque você pode estar interessado em vender para realizar lucro ou porque acha que ele não é mais interessante para você, mas como ninguém quer comprar, você vai ser obrigado a vender abaixo do preço. Então, a liquidez é um fator bastante importante para você decidir se o fundo imobiliário é interessante ou não. E no aspecto liquidez, ele não está aprovado. Em relação ao dividend yield, ou rendimento que paga em reais por cada cota, também não. O MXRF11 está entregando um rendimento bem melhor. Agora, olha só esses aspectos são interessantes para você escolher um fundo imobiliário? Com certeza não. Inclusive, alguns aspectos podem fazer você considerar de que o MXRF11 também não é interessante. Como assim? O que você deve avaliar para poder escolher um bom fundo imobiliário é se ele tem um P sobre VP interessante, se ele está descontado, se ele tem um bom dividend yield, se ele tem uma boa liquidez, se ele está em recuperação judicial, se ele tem problemas financeiros ou não. Pode ser um critério também a diversificação do portfólio daquele fundo imobiliário. Quantos ativos ele tem? Só um? 2, 3 ou mais? É um fundo imobiliário do tipo monoativo ou não? Um fundo imobiliário que não é monoativo, que tem vários imóveis, ou não é monoinquilino, que tem vários inquilinos, pode ser um importante diferencial.
vamos dar uma olhadinha nos ativos desses fundos imobiliários lá no site do Investidor 10. Bom, enquanto o SHPH11 tem apenas um ativo em São Paulo, que é um shopping center, o MXRF11 tem pelo menos 3, cadastrados no site do Investidor 10. E olhando mais a fundo também, tem uma grande composição de crédito imobiliário, certificados de recebíveis imobiliários indexados pelo CDI mais inflação. E mais de 53% desses créditos de recebíveis imobiliários, desses títulos de crédito, vencem em 2028 ou depois. Então significa que você tem uma previsibilidade de receita até 2028. Isso também é um fator interessante. Bom, o objetivo desse vídeo foi alertar para você de que existem critérios adicionais que devem ser avaliados na hora de escolher um fundo imobiliário. O mesmo se aplica também para ações. E por esse motivo, nos próximos vídeos, então se inscreva e marque o sininho para você não perder, eu vou mostrar aqui uma lista de 10 fundos imobiliários interessantes, com várias premissas de aprovação, ações também bem interessantes e também motivações para você investir no exterior. Então eu vou fazer uma sequência de vídeos, os próximos 3 vídeos falando sobre ações de empresas americanas interessantes, motivação para investir no exterior. Vou mostrar uma lista com 10 fundos imobiliários interessantes em relação a dividend yield, liquidez, valor patrimonial, uma série de informações que validam esses fundos imobiliários como fundos imobiliários interessantes. E na sequência, ações também. Ações que pagam bons dividendos, têm potencial de valorização. Então não perca os próximos vídeos, porque eu tenho certeza que nesse mês de fevereiro aí você vai ter uma boa referência para escolher bons fundos imobiliários, boas ações e até motivações para investir no exterior. Marca o sininho, não esqueça. E assim você não vai perder essa sequência de vídeos, hein? Grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.